Então vamos lá. Olha, se tem uma pergunta que eu recebo desde o dia que eu criei esse canal aqui lá em 2019 é o seguinte: Raul, será que é possível viver apenas de dividendos? O que essas pessoas querem saber quando elas me perguntam isso é: será que é possível viver apenas investindo em ações ali, sem investir, né, em renda fixa, sem investir em outras coisas e além disso ainda, né, sem trabalhar? E a resposta para começo de conversa é sim, mas não sei se essa é a melhor estratégia. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu ponto de vista sobre isso. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixa aquele like. Se você não é, cara, já se inscreve aqui no canal, taca o dedo nesse botão aqui, porque esse canal é incrível. Eu vou te mostrar o tanto de coisa que a gente consegue fazer aqui, super legal. A gente desenvolve alguns estudos super bacanas aqui. Você vai adorar fazer parte aqui e se tornar um Sardinha Raiz aqui então. Para você que ainda está meio perdido, no mercado financeiro a gente tem duas classes principais de ativos ali. A gente chama de renda fixa e renda variável. As duas são investimentos, as duas ali são excelentes formas de você atingir os seus objetivos, só que a gente tem algumas diferenças. Eu preparei aqui um quadrinho para vocês que vai te ajudar a entender as diferenças. Então, na renda fixa, a gente usa um indicador de rendimento? Sim, né? A gente usa ali o Selic, o CDI, a gente tem ali algumas siglas que a gente consegue prever quanto que esse investimento vai render no final. E na renda variável, a rentabilidade ali depende das variações de mercado. Então, na renda variável, você não tem ali uma previsibilidade de quanto você vai ganhar. Ele não está atrelado a nenhuma taxa. Pode subir, pode cair indeterminadamente, né? Então, não é previsível. A gente pode chamar assim. Qual que é o tipo de risco de investir em renda fixa? É majoritariamente baixo. Na maioria dos casos, na renda fixa, para não dizer em todos, né? Na maioria dos casos na renda fixa, o que pode acontecer é o seu rendimento não ser aquele que você esperava. Então, por exemplo, olha, você achou que renderia 5%, rende um pouquinho menos que isso, um pouquinho mais que isso, ou as taxas mudam no meio do caminho. Mas, no geral, o seu dinheiro vai aumentar no final, no vencimento ali daquela aplicação. Em algumas aplicações, durante o percurso, pode subir, pode cair, pode subir, pode cair, mas no final a rentabilidade vai ser sempre positiva, pelo menos nominalmente. Ou seja, às vezes pode perder para a inflação, mas nominalmente o número que vai estar no final é maior do que o número que vai estar no começo. E isso, para a maioria das pessoas, é o suficiente para elas ficarem felizes ali. Então, a gente considera que isso tem um risco mais baixo. E a renda variável, ali, ações, fundos imobiliários, eles têm um risco de médio, dependendo, você pode ser muito conservador e escolher empresas de risco menor, mas ainda o risco seria médio, porque a cotação pode variar todos os dias e não é todo mundo que está acostumado com isso. Então você coloca R$100, amanhã você olha, você pode ter 92, né? É de uma vez, de uma hora para outra. Então isso é considerado um pouco mais arriscado, é de médio a alto, onde investimentos ali que são tão arriscados que você poderia perder aí até o valor que você investiu completamente, poderia zerar aí. Então tem essa diferença. Qual que é a rentabilidade da renda fixa? A renda fixa tem uma rentabilidade ali que a gente chama de regular, ou seja, ela é na média, ela tem uma rentabilidade previsível. Se você sabe, vai render X, vai render 100% ali do CDI, significa que vai render um pouquinho ali diariamente, né? E durante muito tempo, é uma rentabilidade média, tá dentro da média de mercado. Por muitas vezes você consegue ali na renda fixa uma rentabilidade mais alta, quando você toma um pouco mais de risco, também existem riscos na renda fixa, mas aí, no geral, é uma rentabilidade regular. E na renda variável, a rentabilidade pode ser de 1 ou 1000%, ou 2.000 ou 3.000%, não existe uma regra, né? Ou pode ser negativa, menos 1000%, menos 100%, né? Pode ser negativa, menos 100%, por exemplo, ou pode ser muito positiva. Então, é uma renda, como a gente chama, variável, né? Ela varia, pode ser muito alta ou muito baixa. E muitas vezes pode ser média, sim. Aqui eu não coloquei porque as pessoas não encaram assim, mas eu considero que se você investe em empresas ali que pagam bons dividendos ou que tem um histórico muito grande, sua rentabilidade vai ser média também. A gente também tem a média ali do Ibovespa, tá? Existe uma possibilidade de rendimento negativo na renda fixa? Não. No curto prazo, sim. No longo prazo, não. Por quê, Raul? No curto prazo, um título que você compra no Tesouro, ele pode sofrer de marcação a mercado e se desvalorizar ou se valorizar. Mas no final do rendimento, ele sempre vai ser um rendimento positivo. Na renda variável, pode sim ter ali uma rentabilidade negativa. Então é muito importante a gente entender isso. Possui garantia, né? A única garantia que você possui na renda variável é o seu talento para escolher bons investimentos. Já na renda fixa a gente tem ali uma garantia concedida pelo FGC e pelo governo federal, né? Também dependendo do caso. Quando é no Tesouro é pelo governo federal, quando é ali em alguns investimentos como CDBs, LCIs, LCA, você tem ali a garantia do FGC muitas vezes. E tem alguns
investimentos de renda fixa que não tem garantia nenhuma, por exemplo, os CRIs, os CRAs, né, e as debêntures. As debêntures são emitidas, por exemplo, por empresas que muitas vezes estão na bolsa de valores ali, então não tem garantia. Quais são os exemplos de aplicação que a gente tem de cada um? Então, querendo ou não, os CDBs são, a poupança também é, apesar dos pesares, o Tesouro Direto, LCI, LCA, as debêntures, os CRIs, os CRAs, a gente tem ali uma infinidade de aplicações aqui possíveis quando a gente fala de renda fixa. Tem muita coisa mesmo, alguns fundos de investimento de renda fixa são de renda fixa também, a gente tem ali diversos tipos. E as ações, a gente tem ali, e do lado da renda variável, a gente tem ali ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, ETFs, criptomoeda, tudo que varia cabe nesse pacote aqui, que a gente chama de renda variável. Algumas pessoas chamam até o ouro de renda variável, eu chamo de reserva de valor, mas eles chamam. Eu só quis dar esse apanhado geral aqui do que é cada tipo, porque aqui na hora que eu vou falando, né, ou que eu vou desenvolvendo o vídeo, algumas pessoas podem ficar de fora do assunto e por isso eu quis balizar vocês aqui todos o mesmo conhecimento. Então, se você entendeu, cara, manda aquele peixinho aqui só pra gente separar essas duas coisas então. Então, de um lado a gente tem uma renda fixa que é um pouquinho mais previsível, com a rentabilidade um pouquinho menor, ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Pré-fixada, você sabe exatamente quanto você vai receber no vencimento. Fala, por exemplo, olha, Raul, eu vou te pagar 7% ao ano. Então, a gente chama toda renda fixa que fala que vai te pagar exatamente o valor, a gente chama de renda fixa pré-fixada. Agora, se eu te falo assim, olha, eu vou te pagar a taxa Selic, você não sabe quanto que é a taxa Selic de amanhã, daqui 10 anos, né? Então, você não tem como falar que é pré-fixado. Então, nesse caso, a gente chama de renda fixa pós-fixada, tá bom? Então, existem essas duas coisas aqui onde você pode entender. A renda fixa você tem uma maior previsibilidade, a renda variável você tem maior risco e maior rentabilidade. Cada coisa tem sua vantagem. É por isso que quando alguém te fala, ó, tem uma rentabilidade altíssima, 100% garantida, normalmente é o quê? Furada, mentira, golpe. Porque na Bolsa de Valores, por exemplo, você pode até ter uma rentabilidade um pouco maior, mas com um risco um pouco maior. Agora, voltando à nossa pergunta aqui, depois a gente explicou essas duas coisas, por que eu quis explicar isso? Porque eu não concordo que você deva ter só renda variável em carteira. Como eu expliquei aqui, existem diversos motivos que para você fazer uma carteira mista, com um pouco de renda variável e um pouco de renda fixa. Mas supondo que você queira unicamente ter uma carteira só de ações, né, para viver ali de dividendos de empresa, é possível? É possível. Então, a gente precisa estabelecer, antes de mais nada, se você quer viver ali de dividendos, se você quer viver de rentabilidade, seja qual ela for, é possível você estabelecer quanto você quer ganhar por mês. Então, você vai falar assim, eu quero ganhar, por exemplo, R$4.000 todos os meses. O que a gente precisa fazer agora? A maioria das pessoas, elas iriam ali selecionar algumas empresas que elas estão vendo, que tem um dividend yield interessante. Então, aqui eu puxei as empresas que estão com maior dividend yield hoje, ali você vê até dividend yield de 47,94%. É óbvio que não é possível a empresa se manter assim por muitos anos, mas você tem ali 17%, você tem 15%, 9%. Então aqui eu peguei todas as empresas que estão ali pagando os maiores dividendos e selecionei 4 empresas aqui só para a gente fazer uma simulação. Lembrando que se você fosse viver de dividendos, o mais importante seria você fazer uma carteira bem maior, né? Talvez com 10, 12 empresas para você ter um pouco mais de segurança. Quanto mais empresas você tem, maior a sua segurança, porque maior a sua diversificação. Lembrando, aqui eu tomei outro cuidado muito importante, que se você fosse fazer uma carteira para viver de dividendos, seria essencial, isso é nível básico, né? Como fosse ali a leitura, o prézinho desse esquema aqui. O que eu fiz aqui? Eu coloquei 4 empresas de setores diferentes. Então tem o BBSE3 ali, que é uma empresa de seguridade. Tá pagando 9,06% de dividend yield aí. A Camil, né, CAML, eu coloquei ali 5,81% ao dividend yield, é uma empresa do ramo alimentício. A Cirela, uma empresa do ramo de construção civil, 5,64%. E a Eletrobras aqui eu coloquei, tá pagando 7,87%. Raul, por que você não fez uma seleção qualitativa dessas empresas? Eu só peguei aqui empresas que estão com bom dividend yield hoje para simular como que as pessoas normalmente fazem esse cálculo. Então o cara vem aqui, procura essas empresas e aí ele diria, nossa, eu vou pegar aqui agora, somar todo o dividend yield delas e dividir por 4, eu vou ter ali a minha média de dividend yield, né? Então eu tenho ali a média de 7,9%. Aí você fala, pô, agora é muito simples, se eu sei que eu estou ganhando 7,09%, eu tenho que colocar, minha rentabilidade anual é 7,09%. Eu quero ganhar 4 mil por mês. Então eu preciso ter, por exemplo, 700 mil reais, porque com isso eu teria um ganho ali de 49.630 reais por ano, que dividido por
por 12, que é o número de meses que eu tenho no ano, eu teria ali ganhos mensais, né? Eu teria ganhos anuais que eu ia ter que provisionar ali para dividir, né, direitinho, para organizar minhas contas, mas eu teria ganhos mensais, em teoria, de R$ 4.135. Aí você fala, pronto, tá resolvido. Você falou, porra, é bem fácil eu viver de dividendos, não é só possível como é praticável, né? Você decidiu nesse momento agora que você vai viver de dividendos amanhã. Só que na prática, infelizmente, não é assim que funciona. Você vai falar assim, Raul, como assim? É porque essas empresas não têm ali um dividend yield estável. O dividend yield ele é uma métrica, como eu expliquei para vocês no vídeo lá de fundos imobiliários, vou deixar ele aqui em cima, onde eu explico tudo certinho, se você não entende o que é esse indicador. Ele é uma métrica que mostra ali quanto que a empresa está pagando dividendos em relação ao preço dela atual. Mas assim, não dá para você calcular, garantir, né, que esses dividendos vão estar assim daqui 10 anos, daqui 5 anos. E se é para você viver disso, nunca mais pegar no enxada, nunca mais trabalhar na sua vida, você precisa de um pouquinho mais de segurança. Você fala, Raul, mas você disse que dava. Sim, dá. Mas o que a gente vai ter que fazer então? Como é que a gente adiciona uma camada extra de segurança aqui? Claro, a gente teria que diversificar mais, porque nesse exemplo eu fui com 4 ações, mas outra coisa que a gente poderia fazer é estimar que a gente teria um resultado de dividendos infinitamente menor, porque assim, quando os dividendos caírem, você já estava esperando por isso. Se você não está numa fase que eles caíram, você vai guardando dinheiro, investindo mais, e seu patrimônio vai aumentar. E na hora que eles caírem, você já estava preparado para isso, entendeu? Então a gente acrescenta aqui uma dupla camada de segurança. A gente não precisa exatamente multiplicar esse número por 2, talvez, seria muito grave, mas eu vou colocar aqui assim. Então vamos colocar que a gente vai ter uma rentabilidade em torno de 3,5% ao ano. Seria uma rentabilidade baixa em dividendos, uma carteira que seria totalmente plausível você fazer hoje e que daria certo. Então, nesse caso, para ter uma remuneração em torno de R$ 4.000 por mês, a gente, em vez de precisar daquele patrimônio de 700 mil, a gente vai ter que dobrar. Então vamos precisar aqui de um patrimônio de R$ 1.400.000, né? Você vai falar assim, Raul, vai demorar um pouco mais a chegar, mas lembre-se que de 700 mil para 1.400.000 não é tão demorado assim, porque os juros compostos estão girando muito rápido. E é melhor você se aposentar com a garantia de que você não vai precisar voltar a trabalhar depois, ou que você não vai ser pego de surpresa, do que dar errado lá na frente. Outro fator que é importante a gente lembrar aqui é o seguinte, você tem uma coisa chamada expectativa de vida. Então, dependendo do patrimônio que você chegar, por exemplo, Raul, eu já estou com 75 anos, eu tenho 700 mil reais. Você pode se dar até ao luxo, talvez, de se aposentar um pouquinho mais cedo. Considerando que a expectativa no Brasil é de 75 anos, você teria ali aos 60 anos, em tese, né, mais 15 anos de vida. Se você começasse a gastar o montante inicial, vamos supor ali que você vai dividir isso por 15, você ainda teria 46 mil por mês ali, mesmo sem 46 mil por ano, mesmo sem rentabilidade. Então você poderia comer um pouquinho do montante, então você poderia dar esse luxo de aposentar um pouquinho mais cedo, porque se você precisar lá no final, você pode ir comendo um pouquinho do montante, né? Você não precisa luxar, mas você poderia comer um pouquinho que não te faria tanta falta, porque você também não precisa morrer e deixar um patrimônio muito grande. Então aqui a gente vai considerar que você está querendo se aposentar bem cedo, porque se você for muito mais velho, eu já sou a favor ali de, porra, cheguei em 75 anos, eu posso gastar um pouco mais pesado, porque talvez eu não vou viver tanto tempo e ninguém é obrigado a deixar herança para ninguém, né, gente? Então ali um retorno de dividendos em torno de 3,5% ao ano, né? Se você tivesse ali, se considerando com 1.400.000, você tem de patrimônio investido, você ganharia por ano ali em torno de 49 mil reais, que dividido por 12 meses, você teria ali a remuneração de R$ 4.083,33 por mês, né? E aí é o seguinte, por que você não fez o número redondo aqui? É aqui que tá. É sempre bom a gente ir acrescentando pequenas camadinhas a mais. Como a gente superou ali a média que a gente gostaria de conseguir, a gente tem esses R$ 83,33 sobrando. Então ali, você tendo essa rentabilidade, você pode fazer uma provisão ali no Tesouro Selic ou qualquer coisa de R$ 83,33 por mês. Aquilo ali vai ficar corrigindo ali, normalmente corrige pelo menos pela inflação, estamos num momento histórico onde não está corrigindo, mas com esse dinheiro ali, você teria em torno aí de uns R$ 1.000 a mais, que a cada 4 anos você teria um salário a mais ali armazenado. Então, se acontecer alguma coisa, depois de 20 anos você está aposentado ali, você já teria uma provisão um pouquinho maior, né? Que poderia contribuir com você. Olha quanta segurança a gente está criando. A gente está vivendo um pouco abaixo da média, deixando o resto do dinheiro investido. Então você já teria um patrimônio crescendo rápido, né? Você está deixando também uma provisãozinha para caso alguma coisa aconteça, você ter dinheiro ali disponível, né? Você teria sua reserva de emergência, obviamente, passou muitos anos investindo, então você estaria protegido ali de tudo isso. Então você teria um colchão a mais. Eu acho que pensando nessa estratégia aqui, eu acho que a pessoa estaria bem protegida. Não sei vocês, o que vocês acham, né? Comenta aqui para mim. Você acha que a pessoa que seguisse essa estratégia que ele estava
estaria bem protegida? Ou você acha que ela deveria fazer mais alguma coisa ainda para se proteger mais? Então, se você gostou do vídeo até aqui, cara, já se inscreve aqui. E outra coisa, eu acabei de fazer uma postagem sobre empresa super legal lá no meu Instagram. Na hora que tá saindo aqui, a postagem tá lá, minha primeira postagem do feed, @o_Raul_Sena. É uma empresa aí, cara, centenária, super legal. Postei 3 curiosidades sobre ela lá no Instagram agora, tá muito bacana. Pausa o vídeo aqui rapidinho, segue lá e volta pra cá pra você terminar de ver. Então é o seguinte, você adotaria essa estratégia, Raul? Cara, ficou legal. Honestamente, eu acho muito bom que uma pessoa queira se aposentar de dividendos. Acho que a estratégia ficou bem completa aqui, sendo bem honesto pra vocês. Mas assim, apesar dos dividendos darem essa motivação e falar assim, nossa, eu vou investir em empresa de dividendos para aposentar agorinha e tal, eu acho que eu não faria isso aqui para parar de trabalhar, porque uma carteira só de ações brasileiras e só de dividendos, né, mesmo que eu acrescentasse mais 10 aqui, eu não me sentiria seguro. Eu não sei vocês, mas eu sou um cara muito sistemático, então assim, eu não ia dormir tranquilo sabendo que eu estou dependendo de dividendos que podem ser suspensos em algum momento, mesmo estando fazendo provisões ali, eu não me sentiria extremamente feliz. Como é que eu construiria então uma carteira ali para eu me aposentar e nunca mais pensar em trabalho na vida para ficar da maneira certa? Lembrando que eu não quero parar de trabalhar, eu já poderia, mas eu não tenho esse interesse. Mas eu vou explicar aqui porque eu sei que muita gente não gosta de trabalhar, isso é uma sinceridade. Se você não gosta de trabalhar, pode comentar aí. E não tem problema nenhum, tá? Eu não te julgo, a vida é muito mais do que viver trabalhando, né? Tanta coisa legal que a gente pode fazer na vida. Se você não tem um trabalho que você ame, né? Se você não gosta de trabalhar, você não precisa ficar falando para ninguém que você gosta. Você pode se esforçar aqui para construir um patrimônio considerável e parar de trabalhar e tudo bem, né? Ninguém precisa trabalhar até morrer. Não é um objetivo que talvez eu tenha também. Lá para os 50 anos, talvez eu encoste, não sei. Eu sempre falo que vou encostar, não vou. Antigamente eu queria aposentar aos 30, Deus me livre hoje em dia. Já teria dinheiro para isso, mas não é o que eu quero fazer. Mas vamos supor o seguinte, se eu quisesse viver a vida inteira na flauta, né, cuidando um pouco do meu patrimônio também, eu ia pensar numa estratégia um pouco mais completa. Então assim, eu ia colocar 15% da minha carteira em fundos imobiliários. Fundos imobiliários são ativos especificamente brasileiros, tá? Não existe em outra parte do mundo, mas como eu moro no Brasil e eu me aposentaria com certeza para viver no Brasil, eu não mudaria de país, tá? Eu não tenho esse interesse, então manter os fundos imobiliários ali, por quê? Cara, porque imóvel é uma coisa que tem um valor intrínseco ali muito grande, ele tem um valor muito pesado ali, ele corrige por alguns índices e além de tudo, os fundos imobiliários brasileiros, ele tem uma característica feita para o gosto do brasileiro, que ele paga ali dividendos mensais. A maioria das nossas contas chegam mensalmente, seria muito importante para mim ter esses 15% aqui em fundos imobiliários brasileiros, que me ajudaria nisso. Eu teria 10% em ações de dividendos do Brasil e eu não teria ações de crescimento, tá? Se eu fosse me aposentar com ações, eu não escolheria uma carteira igual a minha aqui do canal, onde eu tenho ali muita empresa que não pagam dividendos. Nesse caso, eu ia procurar ações que pagaram dividendos nos últimos 20 anos aí para eu ter segurança de dormir tranquilo, mais 10% nessas ações. E cara, pra gente ter uma diversificação legal lá nos Estados Unidos, né, que é bacana também, tá dolarizado, porque se acontecer alguma crise no Brasil, você pode trazer um pouquinho de dinheiro de fora, você não precisa se preocupar. Então eu teria ali 10% em rates, né, que são como se fossem os fundos imobiliários americanos. São as empresas voltadas para imóveis ali nos Estados Unidos. E tem várias delas que pagam ali dividendão em dólar, né? Então você ia receber esses dividendos em dólar e que você, na maioria dos casos, não ia precisar e poderia reinvestir. Fica naquela metade dos 3,5, você já reinveste a parte internacional para não ter que ficar nacionalizando todo mês. Porque é uma canseira, né? Ficar nacionalizando dinheiro todo mês. Ou mesmo manter uma conta americana lá, quem sabe, para quando você for viajar, já que tá aposentando mesmo, né? Eu não me aposentaria só com 4 mil, gente. Sendo bem sincero, eu precisaria de um pouquinho mais de dinheiro, porque eu gosto muito de fazer as coisas, meu custo de vida é um pouco mais alto que isso. Então, assim, você poderia ter esse dinheiro lá em dólar para quando você viajasse e tal, você poder não ter que ficar convertendo. Olha que bacana, né? Receber aí 10% então em dividendos, em rates lá nos Estados Unidos, ou ETFs de rates se você não quiser ficar cuidando da carteira. Talvez até ETFs de rates, né? Porque eu sou um cara meio cansado. Se eu fosse para aposentar direito. Então, 10% ali em ações americanas pagadoras de dividendos. Porra, tem empresas centenária, pagando dividendos ali há 50 anos, 40 anos, muito gostoso também. Acho que faria um bom complemento aqui também essa parte de dólar. Eu manteria 5% em ouro ou em criptomoedas, só para o caso do governo fazer alguma besteira muito grande, é bom ter um plano B, né? Então eu deixaria aqui como um plano B, C, D, talvez, um pouquinho em ouro aqui, ou em criptomoedas, tanto faz, o que for mais de acordo com o seu perfil. Esse aqui consumiria, então, 50% da nossa renda variável. Só que eu jamais teria uma carteira ali só de renda variável. Como eu disse para vocês, não é meu perfil. Eu prefiro ter sempre um pouco de renda fixa, porque a renda fixa é mais estável. Ela garante ali um maior controle pra gente das outras áreas. Então aqui com 50% restantes eu teria ali 15% em bons CDBs ali, com taxas gordinhas, né? Bem selecionados aí lá pela ISAX, quem sabe, a plataforma de investimentos lá, né? A minha, que seleciona ali os melhores investimentos de renda fixa. Lá também tem renda variável, viu? Muita gente ficou com dúvida. Você pode transferir sua carteira para lá também, investir em ações por lá, investir em fundos imobiliários por lá. Vou deixar até o link aqui para vocês. Muita gente
gente pedindo, mas a nossa seleção de renda fixa ali, cara, é impecável, muito boa. A gente tem CDBs, LCIs e tudo mais. Ó, a propaganda, né? Por que eu deixaria 15% ali em CDBs? Cara, são segurados pelo FGC, você fica tranquilo, você consegue pegar taxas muito boas ali, com a rentabilidade pré-fixada às vezes de 12, 13% ao ano, e dependendo do momento histórico, né? Hoje em dia no Brasil tá assim porque a taxa Selic tá baixa, mas quando aumentar de novo, essa rentabilidade pode ser 20%. Putz, podia dar um pump ali na minha carteira, muito bom, né? 20% não, mas 15, 16, cara, já peguei vários assim. Se no momento agora com a pior taxa Selic a gente tá pegando a 13, 12, né? Você ainda consegue alguns mais arriscados, então deixaria uma fatia bem grande ali nesses CDBs mais arriscadinhos, desde que segurados pelo FGC, ou em alguns protegidos pelo IPCA+, né? Então cobertos ali da inflação para não perder poder de compra. Deixaria 5% em algum fundo de debênture ali, porque, pô, cara, eu fui um cara de bolsa de valores a vida inteira, né? Eu ia querer uma pimentinha ali, um negócio de emprestar dinheiro para empresa, aquele riscozinho, pelo menos vou fazer alguma coisa na velhice, para eu ficar olhando ali a rentabilidade desse fundo e me sentindo bem, né? Então acho que eu deixaria ali para ter uma rentabilidadezinha gostosa. Se eu fosse viver no Brasil, eu deixaria 10% no Tesouro Direto, e como eu viveria, então teria aqui esse percentual de 10% no Tesouro Direto, porque é muito bom ali, né? Você ter um pouquinho de dinheiro ali com a cobertura do país e tal, e você encontra às vezes boas ofertas ali também, IPCA+, ou pré-fixados, que eu acho legal você ter para diversificar em relação à renda fixa, e deixaria 20% também em ETFs de renda fixa lá no exterior. Você tem vários ETFs ali que tem uma estratégia mista, ou estratégia em países emergentes, ou estratégia diversas ali, onde você poderia ter renda fixa lá nos Estados Unidos. Eu deixaria 20% então em ETFs de renda fixa, porque muita gente não fala sobre eles lá nos Estados Unidos. Dessa forma, eu com certeza teria uma rentabilidade maior que 3,5% ao ano, estaria muito diversificado e muito bem protegido. Mas aqui você deve estar falando para mim, Raul, mas dessa forma você acabaria talvez não tendo dinheiro todos os meses, né? Na prática, na fase de aportar ali, né? Eu passo anos aportando, você está nessa fase agora. Você está comprando títulos, alguns vão vencer em 2027, alguns vão vencer em 2028, alguns vão vencer em 2029. Então, na prática, sim, você teria títulos de renda fixa e vencendo todo o tempo e teria os dividendos caindo ali, os fundos imobiliários. Tudo que você vai fazer é precisar fazer uma provisão para não gastar mais do que aquilo que é necessário. Pô, esse ano você recebeu 100 mil, faz uma provisão ali de 50, deixa lá e gasta os 49 que você tem direito, que você se planejou para gastar. Desse jeito, seu patrimônio pode até aumentar na velhice, mesmo você já usufruindo dele. Então, sim, você consegue montar uma estratégia dessa, principalmente utilizando aqui duas coisas que a gente utilizou, fundos imobiliários de rates, que teria ali, então, um pagamento de dividendos recorrente. A gente utilizou tudo ações em pagamento de dividendos recorrentes também. Então, cara, talvez a gente tivesse até muito mais dinheiro que isso para gastar e você percebesse ali que seu patrimônio estava crescendo. E aí, seria aí o melhor dos 2, dos 3, dos 10 mundos, né? Então, seria basicamente isso que eu faria. Eu quero que vocês comentem aqui se você concorda com a estratégia ou não, o que você melhoraria nessa estratégia aqui. Tem muita gente aqui que é mais veterano, e se você é novato, espero que você tenha entendido. Um beijão e até o próximo vídeo.